preso no tempo num ser misterioso. À medida que saía da água, ficava cada vez maior. Estamos falando de quase 2 metros fora d'água. Uma fotografia passa por uma análise minuciosa de uma criatura que nunca foi capturada. Ninguém conseguiu capturá-la porque é muito evasiva e o lago é grande demais. Um ser extraordinário do mundo pré-histórico teria sobrevivido nas águas profundas do lago americano. Uma vida secreta sob a superfície. A vida secreta de um enorme e desconhecido mamífero que respira oxigênio e amamenta suas crias. Escondido do olhar de todos. Viagem ao desconhecido. O monstro do lago. Onde a costa termina, as águas frias correm profundas e cheias de mistério. Por mais de 12.000 anos, o Lago Champ escondeu um mundo desconhecido aos olhos humanos. Um mundo cheio de vida. Assim como milhares de turistas que vêm todos os anos, Sandra Mansi chegou com sua família para passar férias em 1977. Era um dia claro de agosto. Ela desceu do carro junto com seus 2 filhos, pegou a câmera e caminhou até a margem do lago de Vermont. Neste lugar, comecei a observar a superfície da água, ao mesmo tempo em que olhava as crianças, e pude ver que algo estava acontecendo. Algo apareceu na superfície da água. Tentei racionalizar melhor as coisas e por um momento pensei que fosse realmente um peixe. À medida que saía da água, ficava cada vez maior. Estamos falando de cerca de 2 metros fora da água. Naquele momento, eu não cheguei a me assustar. Na verdade, eu não me assustei. O que eu estava era surpresa. Então Anthony apareceu no topo da montanha e começou a gritar. Tira as crianças da água! Larry e Heidi, saiam daí, eu disse. Então eles correram para o banco de areia e Anthony me ajudou a subir. Quando eu estava fazendo isso, meus joelhos cederam e eu escorreguei. Mas tive calma o suficiente para pegar a câmera, focar e capturar esta imagem. O que ela viu naquele dia? E qual é a verdade por trás da imagem capturada por sua câmera? A foto está nas mãos de um técnico da Kodak, Peter Saretz, que escreveu o manual da câmera de Sandra. Para interpretar a imagem distante e granulada, ele usará técnicas muito precisas para ampliá-la no computador e responder a perguntas como se essa foto é genuína, se essa criatura está viva e, acima de tudo, quais são suas dimensões. A primeira coisa que precisamos saber é a distância entre o objeto e a câmera. Felizmente temos essa informação porque o fotógrafo gentilmente nos disse que poderia ter 30 ou 45 metros. O segundo elemento é a distância focal da lente da câmera. E este é o mesmo que ela estava usando. Ele vem com 2 lentes, uma normal e uma teleobjetiva. O normal é 22 mm. E a lente telefoto de 44 mm. O terceiro elemento que precisamos é o tamanho da imagem no negativo. O problema é que não temos o negativo. Tudo o que temos é esta cópia. Você terá que extrair da cópia os segredos do negativo perdido. Utilizando um microscópio para garantir precisão absoluta, Peter Saretz mede o tamanho da imagem na cópia. Uma tabela de conversão dirá quão grande era a imagem no negativo. Finalmente, utilizando uma fórmula matemática que leva em conta a distância focal da câmera, Peter pode calcular o tamanho original do objeto na fotografia.
Com uma lente de 44 mm, o tamanho do objeto pode ser de 50 cm a 30 metros de distância e de 1 metro a 45 metros de distância. Se o fotógrafo estivesse usando uma lente de 22 mm, o tamanho do objeto seria o dobro. Assim, em resumo, sabemos que o tamanho do objeto poderia estar entre 50 centímetros e 2,5 metros. A análise científica indica que o objeto que ela viu no Lago Champ media no máximo 2,5 metros. Mas o que era exatamente? O olho humano é fácil de enganar. Sem a ajuda de uma escala e perspectiva, objetos pequenos podem parecer maiores do que realmente são. O que parece ser uma esteira produzida por um animal muito grande pode, na verdade, ser causada por um barco, um tronco que esteve submerso ou um cardume de peixes. Mas desde o início do século XVII, centenas de pessoas afirmam ter visto algo no lago que mede 1,5 metros. É o que dizem. Brilhante e negro como um torpedo. Será que simples fenômenos de percepção poderiam explicar o aparecimento de animais estranhos na região? Não de acordo com o criptozoologista Richard Smith. Há muitas evidências aqui. Existem depoimentos muito sérios de pessoas do Lago Champ e várias fotografias muito boas. Isso indica que algo está acontecendo. Obviamente, alguns dos testemunhos de boa-fé estavam equivocados. Confundiram a ondulação dos barcos ou um cardume de peixe se alimentando na superfície. Mas nem todos os depoimentos podem ser ignorados. Richard Smith veio a Vermont com uma missão: localizar e identificar o enorme e desconhecido animal que os moradores locais chamam de cham. Não será uma tarefa fácil. Neste imenso lago, existem muitos lugares onde ele pode se esconder. Richard Smith vai procurá-lo neste lago de 176 quilômetros de comprimento e 152 metros de profundidade. É um lago antigo. Neste canto do nordeste dos Estados Unidos, existem lagos há 12 mil anos, desde o final da última era do gelo. Estou interessado nesse recife de 24 metros que ocupa esta seção do lago. De acordo. Há muitos peixes lá, não é? Sim, é isso mesmo. Ele decide procurar em uma parte do lago conhecida por sua grande variedade de espécies. Combinando um equipamento para detectar sons e uma câmera subaquática, ele vai tentar filmar os movimentos dessa criatura evasiva. Ele espera finalmente poder oferecer uma prova científica de sua existência. Usando isca para atrair os peixes para perto do barco, ele espera que os animais maiores na cadeia alimentar se aproximem da câmera. Estamos complementando esta área de alimentação com comida para peixes. Temos uma unidade de sonar analisando a área e uma câmera para observar os peixes através dela e ver se algo vem se alimentar deles para filmar. Tudo o que ele pode fazer agora é esperar. Mesmo quando o sol avança cautelosamente sobre a superfície da água, os humanos modernos não percebem nenhum perigo. Mas quando a noite cai, um antigo mistério reafirma seu poder. Porque o Lago Champ era o lar de inúmeras espécies desconhecidas, milhares de anos antes dos humanos chegarem e perturbarem a paz. A verdadeira história do lago está enterrada fora do alcance da memória humana. Uma equipe de cientistas trabalha nas margens pantanosas do lago, determinada a revelar sua história.
Eles são geólogos da Universidade de Vermont, liderados pelo Dr. Rob Young. Usando equipamentos hidráulicos, eles estão voltando ao passado. Uma amostra que eles removem oferece aos seus olhos, especialmente treinados, um instantâneo brilhante da vida em constante mudança do Lago Champ. O sedimento coletado aqui nos mostra a história da costa do Lago Champ, e o que vemos gravado no sedimento aqui é a história de como a borda da praia flutuou. Então, essencialmente, estamos observando como o lago mudou de tamanho ao longo do tempo. Entre os dois temos essa zona de transição. O que isso nos diz é que os níveis do lago foram aumentando. Inicialmente, na área onde coletamos a amostra, existia um rio, e à medida que os níveis do Lago Champlain aumentaram, o rio foi desviando seu curso para o Planalto. E agora temos sedimentos lamacentos na costa. O núcleo da amostra, que chega a 6 metros, remonta a 2.000 anos, mas o lago é mais antigo. Podemos ver que o Lago Champ está mudando constantemente. A 6 metros de profundidade, as imagens os transportam 2.000 anos atrás, mas o lago é mais antigo. Há 10.000 anos este lago de água doce era um mar salgado, proveniente das praias do Lago Champ. Essa descoberta extraordinária, uma criatura marinha que nadou para dentro do lago e depois ficou abandonada à própria sorte, aconteceu numa época em que o lago estava conectado ao mar, durante a Era do Gelo, há 12.000 anos. Esta é uma baleia beluga, mas até mesmo esse espetacular fóssil marinho pré-histórico é um recém-chegado, pois a história da família das baleias remonta a 50 milhões de anos atrás. No Museu de História Natural de Londres, o zoólogo Peter Evans, da Universidade de Oxford, é um especialista em cetáceos pré-históricos, gênero ao qual pertence esta antiga baleia. Uma história desenterrada por antigos cientistas no século XIX, mas que eles entenderam mal. Em 1830 foi feita a descoberta de um fóssil muito importante no sul dos Estados Unidos. Esse animal foi chamado de Basilossauro, rei dos répteis. A princípio acreditava-se que era um réptil e formalmente ficou conhecido pelo nome de Zeuglodon. E então, alguns anos depois, um paleontólogo inglês reconheceu que era um mamífero em forma de baleia e não um réptil, e que este foi claramente o primeiro ancestral das baleias. O basilossauro era um animal muito grande que media cerca de 12 metros de comprimento e tinha forma de serpente alongada, com corpo em forma de torpedo, e se movia como nenhum mamífero terrestre, agitando sua cauda para cima e para baixo. Sua cauda estava sempre em constante movimento e ele se impulsionava através da água dessa maneira. As baleias da antiguidade surgiram há 40 milhões de anos. Eles descendiam de mamíferos terrestres que se lançaram ao mar. Eram verdadeiros mamíferos aparentados às baleias em vias de extinção dos nossos dias. Respiravam pelos pulmões e amamentavam suas crias. Mediam 12 metros e tinham forma de torpedo. Então, será que este é um tipo antigo de baleia? Ou a fotografia é uma montagem? Sandra Mansi continua fiel à sua história de que um enorme animal saiu das profundezas do Lago Champ. Antes que a criatura desaparecesse, ela tirou a foto. O especialista em fotografia Peter Saretz já conseguiu confirmar que a parte visível do objeto media no máximo 2,5 metros de largura. Fazendo uso de técnicas de ampliação em um computador, ele consegue revelar coisas que eram invisíveis para Sandra Mansi no momento em que tirou a foto. Removendo eletronicamente a cor e o fundo, ele consegue expor mais do objeto em estudo. É possível observar alguns elementos debaixo d'água, em tons de preto e branco. Portanto, é fácil deduzir que o objeto não está repousando sobre a água, mas sim dentro dela. O que consegui observar no lado direito é uma indicação de algo mais que não estava muito claro na fotografia original. Não há dúvida de que a parte esquerda está presa ao corpo principal do objeto.
É possível ver algo como um ombro que sai disso que parece uma cabeça em direção ao lado esquerdo. E de forma semelhante temos outro ombro saindo do outro lado. Não se pode afirmar com certeza que isso seja uma cabeça. E não, as nadadeiras da cauda de uma criatura estranha. São as nadadeiras da cauda de uma criatura estranha? Ou apenas um truque? Uma montagem fotográfica? Sandra Mansi teria capturado o momento em que esse mamífero em forma de torpedo de 12 metros contorcia sua cauda na superfície para depois mergulhar nas profundezas? Temos a câmera, que é um modelo muito simples. Temos a imagem original, que é minúscula. E a terceira coisa que temos é uma imagem na tela do computador. Com base em tudo isso, posso dizer que não é uma montagem. Não é uma montagem. O que não é nenhuma surpresa para os pescadores locais. Eles têm certeza de que compartilham o lago com uma criatura que chamam de Champ. Claude Van Cleek, do Departamento de Polícia de Nova York, pesca aqui todos os verões. Eu a vi dezenas de vezes no lago, se é que podemos chamar todas as criaturas de Champ. Já vi diferentes cobras lá fora, ou como quiser chamá-las. Animais muito grandes. E nós sabemos exatamente o que estamos procurando. Vemos as ondas indo em certa direção, chegamos lá e não há nada. Mas algo deve haver debaixo d'água, algo que flutua e depois desaparece. Já vi várias pessoas tentando segui-la com o barco, mas não conseguem. A razão pela qual ninguém conseguiu capturá-la é porque ela é muito evasiva e o lago é grande demais. 176 quilômetros de comprimento e 152 metros de profundidade. Mas o criptozoologista Richard Smith não se deixa intimidar pela difícil tarefa que ele mesmo se impôs. É preciso mais do que um simples relato de uma testemunha para verificar a existência de Champ. E é preciso paciência e resistência enquanto ele cobre esta pequena área do lago com iscas. Temos a possibilidade de encontrar uma grande maravilha da natureza, se esses animais realmente vivem aqui, do que estou absolutamente convencido. Vale o esforço e o cansaço. Pode ser uma corrida contra o tempo. Um inimigo invisível. O equilíbrio ecológico do lago está mudando sob o ataque agressivo de espécies como a lampreia e o mexilhão zebra. Embora a beleza de Champ pareça eterna, é apenas uma ilusão. Em uma escala de tempo geológica, o lago foi sujeito a mudanças catastróficas. Há 12 mil anos terminou a Era do Gelo, as grandes geleiras recuaram e o oceano inundou a Terra. O lago Champ esteve diretamente conectado ao mar durante 1500 anos, até que a Terra voltou a secar. Por isso, suas margens estão salpicadas de restos fósseis de animais que encalharam aqui naquela época, e a evidência é visível até mesmo a olho nu, como demonstra o geólogo Rob Young. Se você observar cuidadosamente, verá uma série de linhas esculpidas na superfície da rocha, que chamamos de estrias. Essas linhas são evidências do avanço da camada de gelo norte-americana desde Quebec, passando por Vermont e Nova York em direção ao sul, esculpindo o lago Champ em seu caminho. À medida que o gelo recuava, a superfície da Terra se nivelava. Antes ela estava mais baixa do que está agora, porque o peso do gelo a mantinha para baixo. Eventualmente, a camada de gelo recuou além do Vale do São Lourenço e a superfície da Terra desceu, permitindo que a água salgada entrasse no vale, para o interior do lago Champ. Sabemos que este lugar tinha um ambiente de estuário porque encontramos fósseis de organismos marinhos, e isso nos diz com certeza que existia esse ambiente no lago Champ há cerca de 10 ou 11 mil anos. A história secreta dos cataclismos ocorridos no lago Champ é desconhecida pelos habitantes humanos que desfrutam de uma calma fictícia.
Mas para as baleias, os peixes do mar e outras criaturas de água salgada que ficaram presas quando o mar recuou, o novo lago de água doce se tornaria um habitat inóspito, para muitos mortal, a menos que conseguissem se adaptar. E isso é exatamente o que, com o passar do tempo, muitos membros da família das baleias fizeram. As antigas baleias dos mares já realizaram um enorme salto evolutivo ao deixar a terra pelo mar. Entre os cetáceos modernos, a presença dos golfinhos no rio Amazonas oferece um precedente do que foi a adaptação da água salgada para a água doce. Os cientistas ainda não compreendem os vínculos evolutivos entre as antigas baleias e os cetáceos de hoje em dia. Mas sabem que o Basilosaurus foi um mamífero e um predador de dentes afiados e visão aguçada. Os oceanos profundos onde viviam as antigas baleias deviam ser muito férteis, repletos de muitas espécies de peixes, talvez alguns muito pequenos que serviam de alimento para outros maiores, provavelmente blindados. Embora o Basilosaurus tivesse claramente as características de uma baleia, também possuía algumas das características dos mamíferos terrestres, e a mais importante era os dentes Edra. Esses dentes se diferenciam dos caninos, incisivos, molares e pré-molares, pois certamente eram usados para moer, triturar ou segurar as presas. Provavelmente alimentava-se de peixes muito lentos, talvez blindados que eram capturados em mares continentais, relativamente rasos. Existem muitas histórias sobre monstros de lagos em todo o mundo, desde o Lago Ness até Papua Nova Guiné. O criptozoologista Richard Smith acredita que este caso é diferente, porque, para que qualquer mamífero predador de grande porte possa sobreviver, seu habitat deve passar pelo teste crucial da cadeia alimentar. Smith acredita que Champ passa nesse teste, já que bem no fundo das profundezas escuras, a água é rica em plantas e vida animal, sustentando grandes presas como o esturjão e a truta salmonada. Há registros de cardumes de peixes nadando nas profundezas sob o barco, muito abaixo para revelar sua presa. Nada aparece porque não estamos atraindo os peixes grandes da região. Sabemos que os peixes estão lá, mas isso exige paciência e total dedicação. Uma vez que a área tenha sido estabelecida como o local onde há quantidades extras de comida, então poderemos esperar que os predadores se aproximem e se alimentem diante da nossa câmera. Smith investiga o lago há muitos anos. Ele é um pesquisador paciente e dedicado. Embora mais um dia termine sem muita sorte, ele voltará para rastrear e identificar a criatura que centenas de pessoas dizem ter visto. Se estiver certo, o lago esconde uma espécie desconhecida pela ciência. Possivelmente um ancestral sobrevivente das atuais baleias em perigo de extinção. Muitas das histórias sobre monstros de lagos podem ser explicadas pela simples necessidade de exorcizar o medo que sentimos diante dos mistérios das ondas. Mas esta oferece à ciência uma interessante amostra de evidência física. A foto tirada por Sandra Mansi, analisada por um especialista em câmeras, foi declarada autêntica. Agora Peter Saretz realiza um último exame no computador para ver se o objeto estava se movendo. O objeto que estou vendo na tela contém vários elementos que sugerem que há algum tipo de movimento. Abaixo da barbatana, há uma série de ondas e respingos que parecem vir do próprio objeto. Assim, esse objeto estaria saindo da água. Pode-se dizer que parece estar vivo. Não é um modelo estático colocado na água. O que vi foi um animal vivo, que respirava. Um mamífero, um dinossauro, como quiserem chamar. Acredito que pode ter sido extinto há provavelmente mais de 50 milhões de anos, mas está ali, realmente vive e está ali.